Tem aqui que os moradores de São Paulo estão revoltados e com razão. É claro que ninguém está justificando a violência, estamos justificando a revolta dos moradores. Estão mesmo. Porque não é só pela falta de energia e pela falta de água em muitos bairros. É pela sensação de que ninguém está tomando conta dessa situação. De que os moradores estão ao Deus dará. Se não, vejamos, começamos pelo governo do estado, que em vez de fazer uma cobrança incisiva, a Enel, a empresa que faturou bilhões e demitiu 35% do seu corpo de funcionário nos últimos 5 anos, prefere culpar as árvores de São Paulo, como se as árvores fossem o problema e não uma das soluções para os problemas urbanos. É claro que há árvores que caem em cima de fios, que há árvores que não são urbanas e que não são nativas e que são plantadas aqui e acabam gerando mil problemas, né? Essa é uma discussão antiga, mas você culpar as árvores é muito pouco, né? Para um governo do estado que tem a obrigação de fazer, entre outros órgãos, a fiscalização da empresa concessionária responsável pelo fornecimento de energia. A prefeitura tá perdida que nem uma barata tonta. E o prefeito lá falou em taxa, na criação de uma taxa para enterrar os fios. Aí, alertado por um assessor, ele falou em contribuição voluntária. Aí, mais tarde, disse que não era nem taxa e nem contribuição. Percebeu que havia dito uma bobagem, quando sugeriu que moradores contribuíssem caso quisessem os fios enterrados no seu bairro, no seu quarteirão, ele disse. Olha só. Os moradores entrariam com uma parte da grana, numa espécie de vaquinha, a prefeitura com outra parte, e enterraríamos os fios aos pouquinhos, sem perceber que ele estava ali propondo aquilo que a gente chama de corrupção. Por parte do agente corruptor, né, do ponto de vista desse agente, a corrupção é exatamente isso. É você dar um dinheirinho extra por fora para ter alguma vantagem do governo. É exatamente isso, não estou dizendo que alguém embolsaria o dinheiro, mas essa é uma das definições de corrupção, tá? Aí depois voltou atrás, porque percebeu que havia dito uma bobagem. E porque isso aumentaria ainda mais o fosso entre os mais ricos e os mais pobres. Vou citar aqui alguns bairros de São Paulo. Higienópolis pagaria, Paraisópolis não. O Itaim Bibi pagaria, o Itaim Paulista não. Né? Mudou de ideia, e agora não sabe bem para onde ir. E aí chegamos à Enel. A Enel, a empresa que havia prometido que a situação estaria normalizada até ontem à noite, depois, com o passar das horas, foi mudando de ideia e disse que a situação estaria quase normalizada ontem à noite, e o ontem à noite passou, já estamos no hoje de manhã, e a situação não está nem perto de estar quase normalizada. Ontem, o helicóptero da Rede Globo filmou o pátio da Enel em São Paulo. Os caminhões todos lá. Em um dos pátios não havia vaga para quem chegasse para estacionar. Só que antes disso, o presidente da Enel havia dito que a equipe estava trabalhando em 100% do seu corpo. Ou seja, todos os funcionários estariam na rua. Aí questionaram, como é que é possível? Eles foram de Uber? Foram de bicicleta? Aí ele, não, é porque nós temos muito caminhões. Essa foi a explicação. Aí fica a pergunta óbvia. Se uma empresa tem muitos caminhões e não tem quem opere esses caminhões, tá faltando gente. E aí voltamos aos 8 mil funcionários demitidos desde 2018. Esses 8 mil funcionários não estariam podendo operar esses caminhões, portanto é uma via sem saída para a Enel. Fica bem difícil explicar por que esses 35% a menos de funcionários, até da antiga Eletropaulo, não estão fazendo falta nenhuma na hora de trazer a energia de volta ou de proteger a energia elétrica do paulistano e da região metropolitana de São Paulo no caso de um evento climático extremo. Extremo, como temos todos os anos, como o Fábio França fez o levantamento, né? Essa argumentação de que o vento de fato foi acima do comum, tá? De fato foi algo inédito, mas de que a culpa é do vento e do evento climático extremo. Isso não cola. Porque o Fábio já levantou que pelo menos uma vez por ano a Enel usa esses mesmos argumentos e essas mesmas palavras para explicar outras situações em que não conseguiu fazer com que a energia da população fosse retomada. Ou seja, não tem ninguém trabalhando de uma maneira competente e confiável em prol da população. O resultado é isso, né? A gente começa a ver a população se revoltando, passando muitas vezes do ponto. Balear policial é um negócio inaceitável.
mas com toda a razão, né, revoltada com o poder público e com a concessionária que administra o serviço aqui na cidade. Bom,